em beber. Agora vamos ler a visita de Ananias a Saulo. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias! Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Já concluiremos a leitura. E diz assim: Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Iremos até o 22. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo nas sinagogas proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra que lemos? Lemos aqui precisamente 22 versículos que nos dão um panorama de um encontro que mudou a vida de alguém para sempre. E este encontro é semelhante ao encontro que nós estamos prestes a proporcionar aos nossos irmãos. E existem algumas semelhanças desse encontro que Saulo teve com o Senhor, ao ponto não só de mudar de nome para se tornar o apóstolo Paulo, mas mudar de vida. Assim também eu creio que o Senhor quer mudar nomes nesta semana do encontro com Deus, mudar vidas nesta semana do encontro com Deus. Ah, pastor, mudar nomes? Sim, mudar nomes. Talvez não esse nome que está no seu RG, mas esse nome que você carrega quando as pessoas olham para você e em alguma área você precisa de mudança de nome. Exemplo, existem inúmeras falhas que cada um de nós carregamos, que lutamos contra elas. Mas, por muitas vezes, não conseguimos vencê-la, porque ainda não tivemos um encontro ou uma experiência mais profunda com o Senhor. Ao ponto que possamos chegar a dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em todas as áreas da nossa vida. Isto é um exercício diário de fé, mas existem momentos que o Senhor nos chama para mais perto dele, do qual mesmo quando temos compromissos, quando temos programações estabelecidas, o Senhor quer interromper a nossa agenda, o nosso calendário, para mexer, chacoalhar com as nossas estruturas e mudar o nosso nome, mudar a nossa história. Amém? É sobre isso que eu vou falar nesta manhã. O encontro com Deus, ele não é um evento comum, mas é um divisor de águas na vida das pessoas. Só para você se situar, por que eu estou falando do encontro com Deus? Porque agora, sexta, sábado e domingo que vem, nós estaremos neste encontro. Eu sou hoje o líder espiritual deste encontro. Durante mais de 20 anos, o pastor Manuel dos Prazeres foi o líder espiritual deste encontro. E agora, pelo segundo ano, já estou no meu segundo ano como líder espiritual do encontro, coordenando todo o encontro. Inclusive, esta caixa aqui foi comprada para auxiliar no encontro. Muitos investimentos foram feitos essa semana e serão feitos ainda para o encontro, não só estruturais, mas também estamos nos esmerando, estamos nos consagrando, porque será um tempo de servir a cada irmão que estará neste encontro, com o máximo de amor, com o máximo de excelência, para que, de fato, ao se ausentar da realidade comum da semana, do mês, do teu dia a dia, você possa se separar. E quando você se separar,
você vai estar, e eu não posso dar muitos spoilers, mas eu posso dizer que de algum modo, assim como Paulo ficou sem comer e sem beber, você não vai precisar ficar lá sem comer e sem beber comida, mas vamos ficar no encontro do qual a gente deixa de consumir aquilo que nos consome e passamos a nos alimentar daquilo que nos edifica, a presença de Deus. Então, será um tempo poderoso, do qual todos aqueles que disserem sim, voltarão de lá dizendo, por que eu não fui antes? A intenção, quero que você saiba desta palavra, do início ao fim, é despertar uma conscientização em você, da necessidade de nós termos todos um encontro com Jesus. E olha, queridos, eu falo porque desde a vez que eu fiz o meu encontro, acredito que lá por 2011, eu não sei se eu fiz por aqui pela Cidade do Velho, eu acredito que sim, 2012, então, que eu cheguei final de 2011 para 2012, uma coisa assim. Então, mais de 10 anos atrás, todas as vezes, depois dessas, eu participei trabalhando no encontro. E eu já fiz parte de várias frentes do encontro. Desde a limpeza, recepção, até agora estou coordenando o encontro de todas as frentes. Eu estou coordenando. Então, eu posso dizer categoricamente que até é tão bom o encontro que até quem trabalha, nós pagamos para participar do encontro. Nós não vamos só como voluntários lá, nós pagamos. Até porque no encontro você vai ser tratado como um príncipe, como uma rainha de Deus. É um tempo de tratamento, do qual, claro, você vai sair do conforto da sua casa, isso é natural. Principalmente a depender de quem tem a sua realidade um pouco mais confortável, é desconfortável você ir, né, se ausentar, ir para uma chácara, um ambiente assim, meio que campestre, né, um ambiente do qual fica distante, né, dessa correria da cidade, mas também eu creio que é um momento muito especial, um momento muito bom, do qual nós também, até que vamos trabalhar, nós pagamos. E lá você vai ter todas as suas refeições no horário, quem toma remédio controlado, vai ter alguém lá que vai estar controlando para você tudo, vai estar lhe servindo. Enfim, de fato, a minha intenção é gerar expectativa no seu coração. Você que já se decidiu ir, você que ainda não decidiu ir para o encontro. E eu estimulo nossa equipe de trabalho também aí. E, inclusive, domingo que vem, não teremos culto pela manhã, porque toda a nossa equipe, eu vou dizer, toda a nossa equipe da IEQ Cidade Velha, que faz parte do culto, diretamente na pregação, no louvor, na mídia, estará no encontro servindo. Eu, pastora Ingrid, pastora Tassi, pastor Pierre, pastor Kennedy, o Emerson. E quem mais quiser trabalhar, que já participou do encontro e pode trabalhar, será um tempo precioso. E a gente, por conta de logística, a gente não é onipresente, né? Onipresente. Então, nós vamos voltar de lá umas 11 horas da manhã para chegar aqui próximo de meio-dia, no domingo, e a gente não vai ter, só que a gente vai ter em compensação, vai ser uma exceção, porque a gente realmente está com toda a equipe para lá, e nessa exceção, por outro lado, vai ser muito bom, porque de noite, domingo que vem, vai ser um grande culto de festa. Agora de manhã não tem, eu acredito, novos membros para eu consagrar oficialmente. Não sei se eu já consagrei o Alan como novo membro. Já? Já te entreguei o teu certificado? Não. Então tem o Alan. Então tem que me justificar que semana passada eu disse que nós teríamos a entrega de certificado. Como não consegui, devido ao nosso mutirão ontem, ir até a gráfica para buscar, então eu vou buscar só amanhã. E aí domingo que vem vai ser uma grande festa. E a gente vai receber nossos irmãos que voltaram do encontro. E nós vamos também honrar os nossos novos membros. Amém? Então, já vai se situando, porque essa palavra que eu já comecei a pregar um pouco, e vou pregar um pouco mais, ela tem essa intenção. Não é uma pregação qualquer. É uma verdadeira despertamento para mim e para você. Que nós vamos ver que, biblicamente, existiram muitas pessoas que tiveram encontro com Jesus, mas o encontro que Saulo teve com Jesus é um dos que mais se assemelha àquilo que Deus pode produzir em meu encontro com Ele neste próximo final de semana na minha e na sua vida. Amém? Então vamos lá. Já disse que o encontro não é só um evento, mas é realmente o divisor de águas. E aqui, queridos, eu já quero usar um exemplo máximo, biblicamente, de alguém que vai quebrar já, para mim e para você, alguns paradigmas, algumas armaduras que nós geramos. Encontro com Deus, eu vou para o encontro, mas eu já tive um encontro com Deus. Todos os dias eu tenho. Hoje eu quero te falar de Saulo, que achava também que tinha tido já um encontro com Deus, que achava que servia ao Deus vivo. Saulo conhecia a lei, tinha uma vida estruturada, mas ainda não tinha conhecido Jesus
pessoalmente. E assim, muitos de nós temos essa tendência de, quem sabe, caminhar pelas vias da religiosidade. Não falo pejorativamente isso, eu falo religiosidade, sabe quando a gente diz assim, alguém paga religiosamente sua conta naquela data? Religiosidade no sentido de diligente. Você ser diligente, você está na casa do Senhor, você está participando da agenda, do estilo de vida da igreja, mas falar de um encontro com Deus do qual você se separa, até mesmo do contexto da sua igreja local, é algo que você nunca viveu, e isso eu posso te afirmar. E Saulo também nunca tinha vivido essa experiência, porque tão certo como Jó certa vez disse, antes eu só te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem ver. Assim também eu fico imaginando o Saulo. Um Saulo que ouviu falar de Deus através da lei, dos profetas, mas agora ele tem um encontro com o próprio Senhor Jesus. Que maravilha! Assim também o Senhor quer fazer com muitos que estão entre nós nesta manhã. Eu sei que aqui existem pessoas que estão confirmadas para ir para o encontro, pessoas que ainda estão por confirmar. Assim o Senhor quer fazer conosco. O Senhor, mesmo em meio aos nossos compromissos, de estarmos na casa do Senhor, termos uma agenda, ainda assim o Senhor quer nos levar mais profundo. Quantos gostariam de ir mais profundo na presença do Senhor em alguma oportunidade? Tão pronto, a oportunidade está chegando. Está chegando. Porque o encontro com Deus é a oportunidade de você parar tudo para deixar Jesus assumir o controle. Às vezes a gente tem dificuldade disso. Sexta falávamos sobre isso aqui. No nosso momento de ensaio, já tivemos o primeiro ensaio. Espero que tenha surtido efeito, que hoje tenha sido mais fluido. Louvor. Tivemos um ensaio aqui, chegamos 7h30, saímos quase 10 da noite. Mas não foi só ensaio. Ensaiamos, sim, quase que 1 hora de tempo, mas tivemos um momento de consagração, de compartilhamento. Eu lembro que numa das coisas que o Pierre falou, ele estava de algum modo traduzindo uma sensação que todos de algum modo exprimiram nas entrelinhas. Sabe quando você está passando por momentos turbulentos e você fica naquela angústia, não pela situação em si, mas pela iminente certeza, assim, muita clareza de que as coisas não estão no teu controle, não estão num nível confortável do teu controle. Aí o irmão Pierre solta a seguinte frase: realmente uma das nossas maiores dificuldades como homens é reconhecermos, é aceitarmos que nós não temos o controle de todas as coisas. Ir ao encontro com Deus representa você deixar o controle nas mãos do Senhor de verdade. E não por algum tempo, não. Mas, talvez coincidentemente, como Saulo teve esse tempo de 3 dias, serão 3 dias que você vai ter, no mínimo, a oportunidade de experimentar isto. Ter uma experiência imersiva, do qual você vai acordar, você vai almoçar, você vai ter um lanche, você vai ter amanhã, tarde e noite. E o Senhor vai estar falando ao teu coração, o Senhor vai estar ministrando sobre você. Eu tenho certeza que você vai sair dali uma nova pessoa. Amém? Para que eu possa objetivamente concluir esta ministração, da qual eu mais gastei tempo nas introduções, no contexto, eu tenho pontos para compartilhar, mas quero permanecer dentro do nosso horário. Eu quero apenas destacar os principais pontos que, meditando, eu pensei ser relevantes para compartilhar com você. Não vou dizer quantos, que senão você vai ficar cansado. Mas não são mais do que 10. Brincadeira. Não são mais do que 4. É bem menos. Pouquinho só. No máximo 4. O primeiro ponto que eu quero que você reflita é que tem momentos que Jesus ele vai precisar interceptar no teu caminho. Ele vai precisar interromper o teu caminho. Vai precisar interromper a tua programação. E foi o que nós lemos em Atos 9, do 3 ao 5. Do qual ele está no caminho de Damasco, mas o Senhor, no meio do caminho, aparece subitamente e algo acontece. Como nós lemos, de repente uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele caiu por terra. Então Saulo aqui, ele estava determinado para ir para Damasco. Ele estava com planos muito claros, mas Jesus mudou a rota de Saulo. Dessa vez, o Senhor não pediu licença, ele interceptou. E eu quero declarar e profetizar que se for o tempo do teu encontro, você vai espernegar, você vai dizer que sim, você vai dizer que não, mas o Senhor já marcou um encontro com você. Amém? Encontros com Deus
sempre exige que deixemos os nossos planos um pouco de lado para viver os planos dele. Eu tenho uma certeza, todos nós temos uma agenda, todos nós temos plano, e você que vai participar do encontro, não é diferente. Eu que vou estar trabalhando, não vou dormir na sexta em casa, não vou dormir no sábado também em casa, vou deixar meus filhos, não sei nem com quem, porque se a pastora for, eu vou deixar ou com os avós materno ou paterno, ou se não der para deixar, a pastora vai ficar e só vai um dia ou dois, mas eu vou estar lá, os 3 dias. E eu vou pagar um preço por isso. Até porque o encontro não é só os 3 dias, nós temos um pré-encontro muito especial, que já começa na quarta-feira, 7 horas, lá na nossa igreja sede, nós temos o pré-encontro, depois temos o pós-encontro, então é completo, é algo maravilhoso que nós vamos viver. E aí você vai precisar escolher, resistir, recalcitrar contra os aguilhões, ou se permitir ser levado por este vento do Espírito que sopra e te aponta a necessidade de você ter esse encontro com o Senhor. Amém? Saulo, que ele ainda é Saulo até aqui nesse momento, ele permite, ainda que ele tivesse planos que pareciam inadiáveis, coisas que já estavam marcadas. O que estava marcado? Paulo tinha uma carta para perseguir os cristãos lá na cidade de Damasco. Estava autorizado, outorgado, compromisso feito. Mas, ao ter o encontro com o Senhor, tudo isso muda de lugar. E eu pergunto para você, se Saulo se transforma em Paulo, este que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, um grande homem de Deus, valeu a pena ele ter permitido que este encontro viesse sobre a sua vida? Será que não vai valer a pena sobre a sua vida? Afinal de contas, a palavra que nos diz em Hebreus 13:8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é ou não é verdadeira? Se ela é verdadeira, então o mesmo Jesus que interceptou Paulo é o mesmo que vai interceptar a tua vida essa semana, mas será para o teu bem. Será para o nosso bem. E eu já vou antecipar uma sensação que você vai ter, você que vai participar do encontro, que quem participa do encontro almeja muito trabalhar. E quando você realmente, depois que participa, trabalha, serve no encontro, você vê o quanto que é bom participar do encontro, mas é muito bom servir. E eu falo por experiência própria. Por que eu falo com paixão, com amor do encontro com Deus? Porque realmente não é um evento, realmente não é um final de semana qualquer. É um tempo do qual a gente também que serve. A gente sai um pouco da nossa rotina para cumprir propósito, para amar aquilo que Jesus ama. Jesus ama pessoas, Jesus ama as almas. E nós servimos com todo o nosso coração, porque nós sabemos o quanto esse encontro marcou a nossa vida também. Eu faço uma pergunta: o que pode ser mais importante do que o próprio Senhor parar você e te dizer: eu quero ter um encontro contigo? O que deve ser mais importante do que o Senhor te dizer claramente por intermédio de uma palavra como essa, de forma cristalina, dizendo assim: meu filho e minha filha, eu estou preparando homens e mulheres de Deus para servir, intercederem por você, para estarem com você nessa jornada, porque eu quero ter encontro contigo. O que será mais valoroso do que isso? Que compromisso substitui isso na nossa vida? Avalie, pense a respeito disso, porque o Senhor está ministrando o teu coração nesta manhã. Imagino eu que se Saulo tivesse insistido naquela viagem, nunca teria se tornado Paulo, o apóstolo. É ou não é verdade? Imagina, se ele tivesse feito o que estava planejado, talvez a vida dele continuasse ordinária, normal, comum, apesar de que ele não era um homem comum. Mas até aquilo que ele fazia de mais valoroso aos seus olhos não se comparou ao que ele passou a viver ao ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Então, queridos, por muitas vezes é necessário nós nos reorganizarmos a nossa agenda para que a gente possa priorizar aquilo que não é passageiro, mas aquilo que vai nos marcar para toda uma eternidade. Amém? Um outro ponto importante que você deve guardar no seu coração é que o encontro com Deus é um tempo de cegueira e de isolamento. Meu Deus, que coisa estranha se eu falar que o encontro é um tempo de cegueira. Mas claro, quando a gente fala de cegueira, a gente pensa em algo ruim. Tem palavras que normalmente a gente toma para o lado ruim.
Mas eu quero que você entenda que é por uma outra perspectiva que eu compartilho que o encontro é um tempo de cegueira e isolamento. Não é um tempo de cegueira e isolamento de coisas boas. Pelo contrário, é um tempo de você estar cego, isolado daquilo que como eu falei, que te consome, daquilo que te faz deixar de ter os olhos para o Senhor, ter os olhos fixados no Senhor. Eu não vou fazer agora porque o Alan acho que não conhece muito ainda lá o nosso quadro elétrico, e quem olha aquele quadro começa a rir, né? E tem umas frases dizendo assim, nem eu sei o que, não desliga, mas eu faria agora uma dinâmica de desligar, eu ia desligar tudo. Quando a gente, imagina que se isso aqui fosse o céu, né? Inclusive está escuro. Quem já foi para o interior sabe qual é a sensação, pelo menos quem já foi da época de que, ou quando falta uma energia até mesmo na cidade, você sabe muito bem qual é a sensação que dá em relação ao céu. Não dá uma sensação que você enxerga melhor as estrelas? E essa sensação é exatamente porque as luzes que estão nos ofuscando se apagam. Ir ao encontro com Deus, falar desse tempo de cegueira, de isolamento, é falar de um tempo do qual todos nós precisamos viver, que na verdade é voltar às primeiras obras, à essência de nós termos um encontro com o Senhor, do qual outras coisas não ofusquem os nossos olhos, outras coisas não roubem a nossa paz, não roubem a nossa atenção. Então, tão certo como eu falei do céu, mas poderia ser desligar todas as luzes e deixar só essa aqui, a do altar, por exemplo. Quando nós desligamos essas outras luzes, daquilo que nos consome diariamente, nas nossas preocupações, e focamos no Senhor, então nós passamos a ter um olhar nítido para quem realmente Jesus é. E quando você tem essa experiência de olhar para quem Jesus é de uma maneira nítida, cristalina, você já não tem mais o mesmo prazer de olhar para as demais luzes, para as demais coisas. Ou se assim você tiver que olhar para outras coisas, você sabe que tão certo como a lua, as estrelas, elas não têm brilho próprio, elas não têm, mas elas apenas refletem uma luz que ela é principal. E a luz principal da nossa vida, ela vem do Senhor. Amém? Fiz apenas uma analogia aqui para clarificar. Mas, em resumo, esse tempo de tratamento que o Senhor está nos preparando é um tempo necessário. Lá em Atos 9:17, nós lemos, eu estou dando as referências do que a gente já leu. Deus enviou, Atos 9, 8 ao 9, representa-nos que 3 dias se passaram sem ele ver, sem ele comer, sem ele beber. E ali foi algo literal. No nosso caso, é algo espiritual, é algo simbólico. O ato de nos ausentarmos, de sairmos, é algo que, e não de qualquer modo, uma coisa é você sair para um balneário, algum lugar fora da tua rotina, ou já não é bom? Agora imagina você sair da sua rotina, mas intencionalmente buscar novas experiências com o Senhor. Então eu tenho certeza que aquele que buscar vai enviar. Amém? Foi no encontro com Deus que, por exemplo, eu fui batizado no Espírito Santo. Porque lá o Senhor tratou áreas das quais é como se Ele clareasse o meu caminho, clareasse a minha direção. E eu pude ter ali um acesso genuíno, livre de áreas que eu precisava de cura, áreas que eu precisava de libertação. E o Senhor me curou, o Senhor me libertou. É como diz o louvor que nós cantamos, o penúltimo louvor. Eu me encontrei com o Senhor, né? E aí você vê, analise toda a canção, você pensa, o resultado de ter um encontro com Jesus é você estar livre, é você estar sarado, porque o amor de Deus te encontra, o amor de Deus te envolve. Amém? São 11h01, eu tenho mais, no máximo, 5 a 10 minutos para encerrar e eu já vou encerrar. Você fica comigo aqui mais 5 minutos, 10, para nós encerrarmos? Então aqui, queridos, nesse tempo de isolamento, esse tempo de silêncio, um tempo de dependência total, mas tempo de um confronto interior, foi nesse cenário que nós vemos um retiro necessário se estabelecendo na vida de Saulo, que também, semelhantemente, há de se estabelecer na nossa vida. Então, já se prepare, porque vai ser um tempo para você parar um pouco a correria da vida e permitir que o Senhor lhe trate áreas não só visíveis,
mas áreas ocultas que o próprio Senhor, Ele tem poder para tratar. Eu espero que esta mensagem esteja gerando o seu fruto, gerando uma expectativa genuína no seu coração, de você ter este encontro com o Senhor. E não adiar isto. O bom dessa palavra é que assim como a gente se inspira, a gente fala, poxa vida, um encontro, não foram 2, não foram 3. Claro que depois disso ele teve um estilo de vida com um verdadeiro Senhor, Saulo. Mas um encontro marcante, ele tem poder realmente de gerar um impacto eterno. Então, a boa notícia é que eu e você podemos viver isso também. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Que bom, nós temos esse acesso. Algo está sendo preparado em honra para nossas vidas e nós não podemos desperdiçar isso. Nós temos que ter coragem sim para desligar um pouco aquilo que hoje no mundo que nós estamos vivendo está nos consumindo. Nos desligarmos um pouco para o mundo para nos ligarmos naquilo que é celestial. E eu caminho na mensagem falando de agentes que Deus usa para este encontro acontecer. Até aqui eu fiz 2 reflexões pontuais com você, de que Jesus, ele vai, em algum momento da tua vida, ele vai interceptar o teu caminho. E eu creio que essa semana é para isso. Segunda coisa, que nesse tempo você vai desligar um pouco do mundo, vai se ligar naquilo que é celestial. Não que você já não faça isso no seu dia a dia, mas de uma forma mais intensa. Uma espécie de realmente um retiro, um isolamento. Você vai ficar quase que cego, literalmente, para as coisas de fora. Ah, pastor, então eu não vou ter contato com o filho, com filha. Olha, em vão vigia a gente uma casa, uma cidade, se o Senhor não estiver cuidando. Se você partir hoje, vai ter gente que vai ter que se dar um jeito. Primeira coisa que se dá um jeito. Se alguém morre, vai ter que dar um jeito de enterrar você que morre. Né? Tá certo, tem gente que é programado, tem gente que até já pagou sua sepultura. Mas se porventura você não tiver, não sempre dá um jeito. Então se dá um jeito até para ti, não dá jeito também para... É só uma questão de você tomar uma decisão, descansar no teu coração e saber que o Senhor é criador e cuidador de todas as coisas. Se realmente você confia no Deus que você serve desta forma. E até nisto é tratamento. Tratamento de fé, tratamento de confiança, já começa nisto. Se você porventura se acidenta, se você porventura tem algo que te faz parar, você não vai parar obrigatoriamente. Não espere algo acontecer para você parar. Se você tem a oportunidade de parar para algo genuíno, algo do qual você está vendo aqui fundamentadamente, que é algo que no final você vai dizer, por que eu não fiz antes? Vai valer a pena, valeu a pena. Então faça. Mas eu quero falar então, antes de encerrar essa ministração, de instrumentos que Deus usa. Nós lemos aqui um instrumento chamado Ananias. Deus usou essa pessoa. Ananias foi um agente de restauração, e aqui é o terceiro ponto para nós quase encerrarmos. Atos 9,17 nos mostra que Deus enviou alguém preparado, não foi qualquer pessoa. Preparado para ministrar sobre Saulo. E no encontro haverá pessoas preparadas, treinadas, cheias do Espírito Santo, para orar, para aconselhar, para ativar na tua vida espiritual. Talvez você possa dizer assim, então no encontro eu vou ter que fazer jejum, pastor. No encontro eu vou orar muito, talvez você vai até se surpreender. Porque talvez no encontro você não vai jejuar e orar 1/3 do que você acha que vai. Porque tem momentos que para o encontro acontecer completo, a gente vai precisar ser amparado por pessoas que Deus usa como instrumento para manifestar a sua vontade em nossa vida. E aqui é a representação de Ananias. Eu quero ser um Ananias na sua vida. Olha, temos um privilégio mútuo. Assim como eu digo de um privilégio de ter, por exemplo, alguém da minha... Ontem estivemos celebrando o aniversário da minha tia Dani, que vai fazer aniversário dia 25, né? Amanhã. E esse ano parece que todo mundo fez aniversário antes. Eu fui antes, a Esté foi antes, minha mãe foi antes, agora a tia Dani foi antes. Todo mundo tá fazendo. Virou o irmão Rubinho, né? Fez antes também, comemoramos. E tá todo mundo indo contra as suas... Como é que chama? A gente tem de vez em quando... A gente diz que não, mas a gente acaba desenvolvendo algumas superstições que os nossos pais falam, nossos avós, e isso é algo voltado a algo cultural, né? É igual dizer que não pode tomar açaí com jambu. Minha mãe fala, jambu ou jambu? Jambu, né? Jambu é outra coisa, jambu.
A minha mãe, esses dias, me deu um morango do amor, me deu um negócio lá, e me deu, não, no lugar do morango do amor, ela me deu um jambo. Depois ela me deu morango. Quando ela me deu o morango, o jambo, ela falou, meu filho, e ela me deu o jambo e camarão. Ela sabia que com o camarão ia tomar açaí. Ela falou, filho, come o camarão agora e deixa o jambo para a mulher. Falei, por quê, mãe? Não come camarão, não come açaí com jambo. Eu falei, não. Quando eu me espantei, eu já tinha comido o jambo antes do açaí, tomei o açaí, depois do açaí ainda comi mais jambo. E não fez mal. Às vezes a gente tem algumas crenças, né? Nós temos aí algumas coisas que nos impedem, de fato, de romper na nossa fé. Temos escamas que precisam ser caídas. E é nessas horas que Deus ele usa pessoas para nos servirem, pessoas que vão impactar a nossa vida. E aí eu estava falando, né? O privilégio que eu tenho. Assim como eu tenho o privilégio ontem, por exemplo, de estar no aniversário em 2 caráteres, como família natural e espiritual, eu também tenho a alegria de, da nossa igreja local, enviar um máximo de pessoas para participar e trabalhar. Porque se eu já vou dar o meu melhor para servir 23 igrejas da região, nós somos 24, muito mais eu vou dar para uma igreja especial. Com muita alegria, os nossos irmãos da igreja local vão ser servidos. Então, poxa, se a gente conseguir se alargar o coração para servir gente que a gente nem conhece, que dirá os que a gente conhece. Porque Deus faz assim. Ananias conhecia a fama de Paulo, de Saulo, né? Mas é esse Ananias que Deus vai usar com intrepidez, com ousadia, para realizar a obra que vai culminar em um encontro completo na vida de Saulo, que venha se tornar um Paulo. É através de homens e mulheres de Deus que já estão. Você pensa, o encontro dia 29, dia 27 o pré, 29 a 31, depois semana que vem. Você sabe, você não tem noção de quantas semanas antes do encontro nós já estamos em secreto, em jejum, em oração, em clamor. Fora que não só é a nossa igreja local, não sou só eu, nós coordenamos no encontro uma equipe normalmente de 40 a 50 pessoas, fora os que vão participar. E este encontro, a tendência é no mínimo isso, e talvez um pouco mais. Só aqui da nossa igreja vão trabalhar o quê? Um potencial de 8 pessoas, 6 a 8 pessoas. Então, tem igrejas aí que também estão enviando muitas pessoas e eu fico pensando, meu Deus, a gente tem que estar enquadrado nesse Ananias aí. Pessoas preparadas, treinadas e cheias do Espírito Santo. Então, você não vai para qualquer lugar, você vai para um lugar do qual pessoas estão indo também com o mesmo propósito. Só muda o lado da moeda, mas a gente está aqui para cooperar em algo que alguém já cooperou contra a nossa vida. Alguém já foi um Ananias na minha vida e hoje é um ato de gratidão. Toda vez que chego no encontro, eu paro tudo, para a minha agenda. Até a igreja local mexeu, porque semana que vem não vai dar para fazer tudo de manhã, para poder servir os nossos irmãos. Então, eu, sinceramente, eu queria ter ouvido uma mensagem dessa antes do meu encontro. E não é pela mensagem, não é pela pregação, mas é sobre uma conscientização bíblica de que não é algo, uma estratégia, é um momento, é um evento. Não, é uma experiência que todo cristão deve ter em algum momento da sua vida. E para nós já encerrarmos assim, olha, quero saber, pastor Kennedy, ligou lá a central da sala dos adolescentes? Lá em cima está tinindo, nós vamos tomar um café num lugar novo hoje. Fazer igual quando a gente diz assim, vamos almoçar fora, vamos. Aí o esposo sai da cozinha e vai almoçar na sala. No nosso caso, a gente não precisa nem sair hoje, a gente vai almoçar no lugar de tomar café num lugar diferente. Está lá pronto o nosso segundo andar. Ainda temos muita coisa que a gente vai fazer? Vamos, porque vai ficar cada vez mais top. Mas uma coisa especial aconteceu essa semana, que foi a climatização da sala. E sabe quando você está num lugar bonito, mas está quente, parece que estraga, né, o clima. Mas você pode estar num lugar que ainda tem uma coisa aqui para melhorar. E olha que não é muita coisa, está bonita a nossa sala. Nossa, sabia que a sala das crianças está mais bonita que muita igreja por aí que eu vejo? Tem altar, tem púlpito, tem os instrumentos, tem uma boa iluminação, tá uma boa climatização, está tudo excelente. E nós vamos já encerrar a mensagem, vamos encerrar o culto, nós vamos lá ter um momento de comunhão. E eu espero que nessa comunhão, pastora Tássia, você já faça as inscrições de alguns irmãos para o encontro. Amém? Porque realmente é algo que nós temos que decidir hoje. Amém?
Última coisa que eu quero compartilhar com vocês, que o encontro com Deus é inadiável. Eu não falei o encontro com pessoas, eu falei o encontro com Deus é algo que não pode ser adiado. Porque é um encontro com o nosso Deus. Não é qualquer pessoa que está te chamando, é o Senhor que nos chama. Tá um pouquinho de barulho ali atrás, não foi eu que senti, foi a equipe aqui da frente. Viu, galera? Uma reunião aí, rapidinho o pessoal está fazendo aí, que eles não estão nem ouvindo, eles não estão nem ouvindo falar. Eu entendo, é tremendo, é tremendo. Mas aí, só ter esse cuidado aí, para não dispersar, né? Nós vamos encerrar aqui. Olha, o encontro é tão abençoado que o pessoal não está nem se aguentando, eles já estão se reunindo de coisas que vão abençoar você lá. Amém? O encontro com Deus é inadiável. Atos 9, do 18 ao 20. Saulo saiu daquele encontro totalmente transformado. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Ele não adiou, ele não discutiu, ele não negociou, ele se rendeu. E é isso que nós precisamos fazer. O que parecia ser só, claro, não sei quando foi que aconteceu, se foi numa terça, numa segunda, num sábado, não sei. Mas eu vou falar aqui comparando com a nossa história. O que parecia, como pode parecer para nós, um final de semana. E o que é um final de semana? Normalmente não é só sábado e domingo. Terminou o trabalho às 6 da tarde, meu amigo. Sexta-feira, sábado e domingo, normalmente, é o final de semana. É ou não é verdade? O que parecia ser 3 dias para esse homem se transformou uma verdadeira mudança para toda a sua existência. Eu quero declarar que também este final de semana que está se aproximando será uma mudança real na sua vida. Amém? Você crê nisso? E talvez você pense, eu não tenho tempo, tenho compromissos, será que vale mesmo a pena? Por isso que tudo foi intencional, até os louvores, vai valer a pena. Tudo foi intencional para o encontro este dia. Eu afirmo para vocês que não há nada mais precioso do que o encontro com Deus. Você pode perder um compromisso, mas você não pode perder um chamado do Senhor para você. E esse encontro está chegando, é inadiável, porque o próprio Senhor está te chamando. Eu concluo esta mensagem dizendo que o encontro de Saulo foi o início de uma história e o mesmo Deus quer escrever um novo recomeço, um novo capítulo na sua história e na sua vida. E a minha dica final é: não negocie com Deus. Não adie, não deixe nada roubar essa oportunidade. E acima de tudo, prepare-se, porque o encontro com Deus será o seu Damasco. O que significa isso, pastor? Aquilo que parecia ser a tua programação, Deus quer converter de outra forma. O que era Damasco para Paulo? Sinal de perseguição aos do caminho. Inclusive, você lê no texto, ele fala caminho 2 vezes. Quando ele fala aos do caminho, ele usa caminho com letra maiúscula. Quem é o caminho? Jesus. Caminho, a verdade e a vida. E aí depois ele diz caminho com minúsculo. Quando ele está no meio do caminho, acontece o que aconteceu, o Senhor intercepta ele. Você pode ler no texto. Quando ele estava lá no caminho, quando ele faz essa menção. Então, o que parecia ser Damasco para Saulo se transformou num verdadeiro encontro com Deus. Então, eu profetizo, eu declaro que não sei o que é o teu Damasco nesta semana. Se é o trabalho, se é algum a fazer, se é um compromisso que realmente você vai ter, quem sabe, algum prejuízo aqui, outro ali. Mas eu tenho uma plena certeza, se eu fosse dar oportunidade para quem já participou do encontro, todos vão falar uma coisa que pode falar, que é tremendo, tremendo, tremendo. Mas um pouco mais assim de experiência pessoal, todos vão chegar a uma única conclusão: que vale a pena, que o único arrependimento era este tempo poderoso. Eu convido você neste momento a ficar de pé, porque nós vamos orar, porque não adianta eu pregar e pregar e não acessar uma das ferramentas mais valiosas que nós temos em conjunto com o Pai, que é a oração. Quando nós oramos, quando nós clamamos, o Senhor, Ele produz convencimento, o Senhor faz com que cada semente seja regada, o Senhor faz coisas extraordinárias. Quero orar com você agora. Pai, eu te apresento esta palavra que foi pregada. Que o Senhor, meu Deus, permita com que cada um aqui
tenha este encontro contigo. Que os dias que estão a se suceder sejam dias do qual o teu Espírito há de regar cada semente aqui lançada. Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti. E eu te peço que cada um dos meus irmãos sintam-se tocados e, acima de tudo, sejam convencidos pelo Teu Espírito, que apesar de terem planos, tenham consciência que o Senhor tem algo muito maior, um chamado muito maior sobre as suas vidas. E que assim como Saulo, se tivesse seguido o seu caminho, não teria se tornado Paulo. Que eles possam refletir acerca do que podem estar perdendo se não se permitirem viver este encontro contigo. Que eles tenham uma consciência que não é só mais um final de semana, meu Pai, mas é um encontro que vai marcar a vida de todos eles para sempre. Eu clamo a Ti, meu Pai, nesta hora, te pedindo, quebre toda a resistência, Pai. Tire as desculpas que normalmente vêm ao nosso interior e exterior e gera coragem no coração dos Teus servos, Pai, para que eles possam priorizar este tempo, que assim como não serão só eles, nós também estamos pagando este preço por suas vidas. E doloroso sim será para nós, se porventura nós sabermos o quanto maravilhoso, quando nós estivermos lá e lembrarmos, poxa vida, era para o meu irmão ou a minha irmã estar aqui. Perdeu esta oportunidade. Uma vez no ano só acontece o nosso encontro. Não, eu quero estar lá, Senhor. Eu quero poder olhar para os meus irmãos e dizer, Senhor, eu tenho uma certeza, que eles vão sair daqui diferentes. Eles não vão sair mais os mesmos deste lugar. Eu oro, Senhor, nesta manhã, e encerro esta oração, pedindo ao Senhor que cada pessoa viva verdadeiramente uma mudança, uma transformação genuína aconteça nos seus interiores. Assim eu oro, na autoridade do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria? Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos